Vamos lá, pessoal, o desafio aqui é o artigo 5º, para mim um dos mais belos dessa Constituição, que está muito em harmonia com o artigo 2º também, como uma das minhas predileções desse texto da Libertadora, né? Esse texto constitucional, essa proposta constitucional. E ele é difícil porque ele está baseado em três grandes temas da filosofia. Temas muito abstratos, às vezes de difícil compreensão, tá? Mas tentarei aqui simplificar da maneira mais didática possível, tá? Para quem nunca fez filosofia, para quem não tem essa vocação. Então, em termos leigos, eu diria que essas três áreas são as áreas da subjetividade, da intersubjetividade e depois da objetividade, podendo ser bipartida entre objetivo e interobjetivo. Tá? Eu gosto mais dessa divisão em 4 quadrantes, tá? Mas a filosofia divide em 3. Tá? Tem até a expressão chave, os 3 grandes. Uma questão filosófica, um desafio filosófico de como integrar essas áreas. Porque o desafio é o seguinte, gente, quando eu pego uma questão subjetiva, e tem muitas questões que são legitimamente subjetivas, interiores, individuais, né? Individual interior, ou seja, você tem, se eu tivesse que escolher um pronome aqui, seria o pronome eu, primeiro. E nós temos várias coisas dentro dessa jurisdição, né? A jurisdição do belo, do subjetivo, da arte, a questão da arte está aqui, a questão do mérito. O mérito é pessoal, é individual. Se você estudar, você saberá. Se não estudar, optou por outra coisa, não terá aquele conhecimento. Então, temos aí todas essas questões, tá, dentro desse território. É um território que politicamente tem sido enaltecido por muitos, e outros criticam esse território porque entendem que temos que pensar no próximo, etc, etc. Então, temos a segunda grande jurisdição, a jurisdição da intersubjetividade, ou seja, a jurisdição do coletivo, e se tivermos que escolher algo dentro dessa questão, um pronome, escolheríamos o pronome nós. Então existe uma outra pessoa envolvida. E é nessa área intersubjetiva nós temos aí a moral, a ética, a questão da bondade, a questão da generosidade, da amorosidade, tudo está aí. Né? Temos questões culturais aqui também, dentro dessa questão, porque ela é coletiva, mas está dentro de um aspecto mais interior. Tá? E depois temos os quadrantes exteriores, um aspecto mais objetivo, de uma maneira mais firme, ontológica, eu diria, em filosofia, né? O ser enquanto ser, a coisa enquanto coisa, né? Isto é assim. Né? Aí teríamos a questão da ciência, né? A ciência, hard science, a ciência bem materialista, dura, objetiva, tá? E a busca pela verdade. Tá? E depois a relação entre as coisas, não estamos mais na relação entre pessoas, estamos na visão sistêmica. Então, esse é o desafio filosófico, né? Reconhecermos a existência de todas essas áreas. Ultrapassado esse primeiro desafio, que nós reconhecemos, existe legitimidade nas áreas subjetivas, no campo do mérito, no campo individual, no campo interior, no campo do... Esse campo subjetivo, né, envolve ali uma série de exemplos, as artes, a beleza, a noção de bela, a estética, a questão das vocações, as escolhas profissionais, as opções de cada um, né, assumindo ônus e bônus pelas suas escolhas. Tá? Sempre é bom ressaltar isso. A questão coletiva, né, uma questão... Antes disso, a liberdade está nessa questão também, interior.
individual. Depois a questão coletiva, né, onde o pronome é o nós, a questão da bondade, da intersubjetividade. Aí, quando o outro está em cena, há a noção de limites, temos essa noção de limites aí. Né? Então tem tudo isso. Né? Então, e depois as questões objetivas, tá? Que são relativamente mais simples de compreendermos. A dificuldade está aí, na questão individual e coletiva. Tá? Essa fricção é mais violenta. Tá? E qual é a grande virtude que vejo na Constituição, na Libertadora? É a conciliação harmônica dessas duas jurisdições, coisa que eu não vejo na Constituição de 88. Não vejo isso lá. Tá? Temos conflitos, temos dificuldades, temos uma imposição bastante despótica, por assim dizer. É assim, o termo aqui há uma centralização de poder muito grande. Então o indivíduo não tem liberdade para nada. Tudo é obrigatório, tudo é uma imposição. Tá? E mesmo assim, mesmo na parte coletiva, ela criou uma guerra entre coletivos. O direito de um coletivo, então eu luto pelo meu coletivo. Então ficou uma coisa tribal, muito primitiva. Ao passo que quando há conciliação desses territórios, nós temos a verdadeira bondade, a verdadeira amorosidade, a verdadeira generosidade, que é fruto de um território arado, fertilizado pela cultura que temos e arado pela liberdade. Então ele tem a fertilidade cultural dos nossos antepassados, o trabalho dos portugueses, um povo trabalhador, a alegria de outros povos que vieram aqui, a contribuição preciosíssima dos nossos irmãos afrodescendentes, a contribuição dos nossos queridos irmãos japoneses, a contribuição dos italianos, do povo germânico. Nós temos aqui uma riqueza infinita, né, que chegamos aqui, todos nós, e encontramos aqui os nossos índios. Né? Então, nós somos miscigenados, isso é maravilhoso. Nós somos um povo colorido. E isso traz uma riqueza cultural, culturas regionais, que elas podem perfeitamente estarem conectadas, interconectadas, dentro de uma postura de respeito, descentralizada. Mas hoje temos, pela Constituição de 88, uma centralização de poder envolvendo vários problemas da centralização nos três poderes. Nós temos problemas nos três poderes. O sistema eleitoral complicado, o sistema cartorial complicado, uma estrutura do Poder Judiciário onde a própria cúpula do Poder Judiciário é constantemente questionada pela população. Tá? Há uma concentração de poder, não apenas no aspecto tributário, onde há uma concentração violentíssima na União, não se tem autonomia, não se tem respeito aos demais entes da federação. Porque é uma Constituição que concentra poder, portanto, anti-cidadania. E o epíteto é Constituição Cidadã. Então não está correto tudo isso. Tá? Então nós temos, dentro da Constituição, essa nova proposta, a Libertadora, a possibilidade de integrarmos harmonicamente essas áreas que historicamente se enfrentam. Há um conflito terrível nisso aí. E eu vejo o texto da Libertadora como uma harmonização, uma pacificação dentro desses territórios. Ou seja, há o reconhecimento de cada território, só que o limite, cada um brinca no seu parquinho, cada um tem seus limites. O indivíduo deve possuir sua área de atuação
e ali o coletivo não deve se intrometer, sob pena de se transformar num poder tirânico, e o indivíduo deve também respeitar os aspectos coletivos, sob pena dele, indivíduo, se transformar na tirania do indivíduo, o outro na tirania desses grupos, uma mentalidade tribal de que grupo possui mais direito que o outro grupo. Há uma disputa muito grande. Essas lutas inglórias, essas brigas inglórias que temos hoje na atualidade, isso precisa urgentemente de uma pacificação. Essas doutrinações todas, esse viés de esconder outras teorias, então você cria uma mentalidade, você não sequer ensina o leque de opções que o indivíduo tem. Que liberdade é essa que ele sequer sabe as opções que tem? Então nós temos uma série de problemas. Tá aqui, num aspecto filosófico mais abstrato, uma coisa mais filosófica mesmo, são essas 4 áreas do conhecimento que temos que integrar. Essa integração é o nosso grande desafio. Como é que se integra a jurisdição da subjetividade, a jurisdição do eu, a jurisdição do indivíduo, né, a jurisdição individual, interior, com a jurisdição do coletivo, a jurisdição da moral, da bondade, da intersubjetividade. Como é que o subjetivo se harmoniza com o intersubjetivo? Esse é o ponto. Tá? Então, o artigo 5º. São nossos componentes históricos os valores cristãos. Isso é um componente histórico, mas espera aí, então onde está a laicidade estatal se você está colocando aí os valores cristãos? Não há nenhum problema com a laicidade. A laicidade continua intacta e respeitada. Mas é um componente histórico da brasilidade. Essa é a nossa história. Tá? É um componente cultural, histórico da nossa formação. Artigo 2º. Aliás, artigo 5º, item 2. A independência e a autonomia da vontade. Também temos em nossa história, aspecto cultural, aspecto histórico, a independência. Desejamos a independência. Um povo independente. Queremos isso. A autonomia da vontade. Todos nós queremos isso. Eu, como brasileiro, tenho essa demanda. Queremos a liberdade para agirmos. A autonomia da nossa vontade. A Constituição de 88. Não, tudo é obrigatório. Tudo não pode. Nas relações de trabalho, então, isso é uma coisa assim que virou chacota, inclusive, entre muitos profissionais do direito. Então não pode. Nós temos que respeitar a autonomia do cidadão. Tá? Item 3. Solidariedade e resiliência. Solidariedade, fraternidade, o acolhimento do brasileiro, a amorosidade do brasileiro. Isso é nosso. Isso está nos aspectos culturais. Isso é patrimônio. Patrimônio cultural do povo brasileiro. Essa solidariedade é preciosa. Só que essa semente somente germinará num terreno arado pela liberdade, oxigenado pela liberdade. Coisa que não temos no texto constitucional de 88. Há um abafo, uma opressão. Então não há como soltarmos, germinarmos essa questão. E com tudo isso ainda o povo é acolhedor. Tá? Mas não está desenvolvido, não está germinando com todo o seu potencial. É isso que eu estou querendo ressaltar. Para que isso ocorra, temos que ter o oxigênio da liberdade. O item 4, o trabalho e a livre iniciativa. Então isso também, obviamente, está no nosso aspecto histórico, cultural. Fomos colonizados por um povo muito trabalhador, o povo português. Isso tem
Os povos que aqui vieram trabalharam muitíssimo, né? São empreendedores natos. Item 5, a liberdade e a busca da prosperidade. Esse é um item maravilhoso. A liberdade é um valor para o brasileiro. É um valor, inclusive, transcendente, o livre-arbítrio. E a busca da prosperidade. Queremos essa prosperidade. Só que ela só virá no território da liberdade. Dentro dessa situação da concentração de poder, temos o que temos hoje. A situação está posta. Basta observarmos. Aí é o item da verdade. Observemos a verdade. Estamos muito longe do que gostaríamos de ser, enquanto nação. Principalmente com o potencial que temos. O potencial do Brasil é gigantesco, tanto em recursos humanos como em recursos naturais. Temos aqui então o item 6, a cidadania e a estabilidade nas relações. Tá? Esse item está intimamente relacionado com o artigo 2º, item 3, tá? Onde os cidadãos têm o dever de se proteger contra a tirania, interna e externa. Texto do artigo 2º, tá? Literal. Estabilidade nas relações. Aí entra um papel crucial do Poder Judiciário. Nós temos um imbróglio, um problema gravíssimo na estrutura do Judiciário, exposta na Constituição de 1988. Isso tem que ser oxigenado, nitidamente. Temos uma justiça morosa, uma justiça complicada. O povo brasileiro, pouquíssimos estão satisfeitos com o Supremo Tribunal Federal, né, que é a cúpula do Poder Judiciário. Não estou aqui para falar mal do Judiciário. Minha primeira formação foi jurídica, atuei, fui operador do direito, mas temos que reconhecer os problemas, até para estruturarmos soluções. E o outro item é a justiça e a defesa da verdade, que praticamente encerra aí com chave de ouro. A justiça e a defesa da verdade. A verdade é essa. A verdade está posta. Então aqui temos, nesses itens, temos a verdade, está aqui bem claro, o item do respeito à jurisdição subjetiva e itens em harmonia com a situação, o território intersubjetivo. Como no item 3, solidariedade. Olha aí a intersubjetividade. Subjetividade, onde está no artigo? Independência, autonomia da vontade, tudo isso representa muito bem o aspecto subjetivo. Mais um item da questão da intersubjetividade, os valores cristãos da nossa história, amor ao próximo, a caridade, são valores intersubjetivos. Então esse artigo 5º resume de uma maneira muito bonita a nossa... Resume, acho que a palavra melhor seria reconhece, de maneira resumida assim, né, em apertada síntese, mas reconhece esses valores que já possuímos. O povo brasileiro é tudo isso, gente. É tudo isso aí. Então a pergunta é, onde está o problema? Por que não temos, vamos dizer assim, uma nação gloriosa, uma nação líder, uma nação com potencial que temos, potencial humano e em riquezas naturais, deveríamos ter um potencial de IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, um potencial de descentralização. Deveríamos ser o índice de liberdade econômica, quando qualquer desses sites que medem a liberdade econômica, pode ser o Heritage Foundation ou qualquer outro desse tipo, nós estamos lá embaixo no índice de liberdade. Nossa educação lá embaixo. Onde estão? Onde está o reflexo desse povo? Porque o povo é tudo isso aí.
né? Temos todos esses aspectos culturais para nortear essa população. Tá? Então, aonde está o desvio? O que está acontecendo? Qual é o problema? O problema é a interferência, é a centralização de poder, interferindo nesse fluxo natural, porque naturalmente nós iremos para esse lado luminoso. Agora temos aspectos sombrios, despóticos, ditatoriais, tirânicos, influenciando negativamente os nossos destinos, a fluidez natural do povo brasileiro. E acontece o que então? A engenharia social, através da centralização de poder. E a fluidez natural ocorrerá pela descentralização, que é a libertadora. A libertadora liberta do quê? Da centralização de poder, da tirania, do despotismo. Esse é o projeto da libertadora. Tá? Trocando em miúdos, falando assim rapidamente, em termos leigos. Quem for profissional do direito, basta ler o texto, entenderá o texto. O texto foi colocado de maneira simples, bastante compreensível. Né? Um leigo talvez tenha um pouquinho de dificuldade, e aí nos cabe aqui, como dever moral, de explicar o texto da maneira mais didática possível. Então temos essa questão aí. Tá? A questão filosófica, o bom, o belo e o verdadeiro, né? Também conhecido como os três grandes da filosofia. A questão prática, o texto legal, a questão aí objetiva, né? O direito positivado, expresso na norma, e as questões jurídicas, as questões morais, toda essa harmonização interessante que a libertadora faz, dentro do território da liberdade. Tá? Porque a harmonização na marra, né, na tirania, no despotismo, no autoritarismo, isso tem tempo de validade. Pode funcionar um pouquinho, mas uma hora o cidadão arrebenta essas cordas. Então, há que se colocar a questão neste fluxo natural, onde, através da liberdade, através dessas sementes de ouro, dessa árvore plantada aqui no Brasil, uma árvore saudável, excelente, que certamente tem frutos maravilhosos para nós. Então deixemos essa fluidez acontecer. Temos, pela Constituição de 88, interferências nessa fluidez natural. Isso não é positivo e a libertadora, a meu ver, soluciona este grave problema que enfrentamos no Brasil.